Então vamos lá, né, galera? Vamos seguir aqui. Bem, na última aula eu comentei com vocês sobre essa aba revisão, né? E nessa aba revisão a gente falou sobre comentário, né? Então deixa eu pegar aqui um texto qualquer, como a gente fez lá na internet, até pra gente não perder muito tempo. Só um segundo. Vou entrar lá na Wikipedia e pegar um texto aqui, um texto qualquer, só pra gente ter conteúdo aí no texto para ver o resultado, né, das coisas que a gente usa aqui para aplicar. Então deixa eu pegar aqui o próprio texto inicial aqui da própria Wikipedia mesmo. Vai vir cheia de links, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Deixa eu aumentar o tamanho aqui, o tamanho da letra não, o tamanho aqui do zoom, para melhorar aí para vocês enxergarem. Tá tranquilo aí, galera? Conseguindo ver de boa? Acredito que sim, né? E aqui é o seguinte, então, galera. Sobre essa última parte aqui, controle, tá? A parte de comentários eu já tinha mostrado para vocês, né? Só dando uma lembrada aqui, ó, que eu posso selecionar uma parte, adicionar um comentário e aí eu vou escrever algo. Aí eu envio isso daqui para alguém, por exemplo, o texto para revisão, aí essa pessoa pode responder o que eu comentei. E assim, e reenviar de novo, e assim você vai montando uma espécie de discussão dentro do próprio documento, tá? Então isso daqui acaba sendo bem interessante quando você quer compartilhar arquivos para revisões e para correções, tá? O que você tem que prestar atenção aqui no caso é que esse cara aqui ele não vai ser impresso, tá? Ele é somente para anotações, e se isso daqui estiver incomodando você, né, você pode usar durante o texto todo, você pode vir aqui e tirar, ele vai ficar simbolizado aqui um balãozinho. Se você clicar, ele mostra aqui em forma de uma caixa, né? Esse comentário, aí você tem que fechar, ou você clica aqui e ele mostra o comentário aqui na lateral. Tá? Aí vem a forma que fica melhor você utilizar, caso você for utilizar, né? Bom, seguindo então na lateral aqui, eu tenho controle de alterações. Como eu sempre falei para vocês, se você para o mouse em cima do elemento, o próprio Word te dá uma descrição do que esse elemento faz. Como vocês percebem que é muita coisa, muita opção, né, que o Word traz, é impossível alguém decorar tudo. Você acaba decorando o que você mais usa, tá? Então esse recurso de parar o mouse sobre os elementos e ver o que faz é muito útil, tá? Aprendam a usar isso em benefício de vocês. Então aqui, controlar alterações, né? Aí você usa o atalho Ctrl mais Shift mais E para usar isso. Controla todas as alterações feitas no documento. Isso é especialmente útil se o documento está quase concluído e você está trabalhando com outras pessoas na revisão ou fazendo comentários. Então vamos supor que você quer controlar o que estão alterando no seu documento. Por exemplo, se você tiver em um grupo de 3, 4 pessoas trabalhando sobre o mesmo documento, você pode utilizar essa opção aqui, tá? Se eu clicar aqui, ó, controlar alterações, proteger contra alterações. Então, primeira coisa que a gente vai explorar é essa primeira opção, controlar alterações. Pode ver, ó, que ele ficou acionado, né? Se eu clicar de novo, ele desaciona. Então, por exemplo, se eu vier aqui, acionar essa opção e fazer alguma alteração, por exemplo, sei lá, vou tornar a letra aqui, vou tornar a letra aqui vermelha e aumentar o tamanho. Aí aqui eu também vou mudar para outra coisa de texto. Perceba que ele está grifando aqui de vermelho aqui na lateral, ó. Ou seja, ele está indicando para você que essa parte aqui, ó, nessa linha ou nessa parte houve alguma alteração. E se você para o mouse aqui em cima, ó, dessa linha vermelha, ele vai falar exibir alterações controladas. Se você clicar, olha só, ele te mostra tudo que foi alterado.
Então, ó, alterei o tamanho da fonte, coloquei cor vermelha, ó. Fala sobre os textos, né? Todas as partes que foram alteradas. Então, ó, são um monte de palavras que foram alteradas e ele está aqui me falando que cada palavra dessa sofreu de alteração, tá? Então é bem útil se você quer controlar isso. E aqui embaixo aqui, se você parar o mouse aqui, ele vai falar aqui, ó, que foi alterado, né? Essa parte aqui do texto há 4 minutos atrás. Então você acaba sabendo o que foi alterado. Você não consegue recuperar o que tinha antes, mas você sabe se alguém alterou ou não. Tá? Então é interessante esse recurso aqui devido a isso. Se eu vier aqui e tirar essa seleção aqui, ele continua, né, me mostrando aqui o que foi alterado, que houve alteração ou não. Se houve alteração ou não, até porque estava acionado a hora que eu alterei, então mesmo que você tire esse controlar alterações daqui, ele vai continuar indicando, porque isso daqui já foi adicionado antes, tá? Só que agora, como eu tirei esse controle de alterações daqui, né, eu tirei a seleção do controlar alterações, se eu realizar novas alterações, ele não grifa mais a lateral, tá? Então tem que ficar bastante esperto com isso, tá? Se você achar alguma utilidade para essa funcionalidade, é bem interessante, né? Volto a dizer, vai ser muito utilizado quando eu tenho muitas pessoas trabalhando sobre um mesmo documento. É óbvio, se você vier aqui com o mouse, clicar com o botão direito e mandar excluir o comentário, ele vai sumindo, ó. Excluir comentário, ó. Agora aqui, essa parte aqui da alteração, ó, você tem duas opções: aceitar a alteração de formato ou rejeitar. Se você rejeitar, ele volta como estava antes. A mesma coisa acontece aqui, ó, rejeitar. Ó, rejeitar, ele vai voltar como estava antes, quer ver? Na verdade aqui é uma quantidade grande de coisas, né, que eu selecionei para alterar. Agora aqui, ó, vamos ver essa daqui, ó, foi mudado. Eu posso rejeitar também, rejeitar. E aqui vamos ver essa alteração aqui, o que foi realizado aqui, ó, tá grifando para você, ó, disseminado, tá? Foi o que foi excluído. E se eu clicar de novo, ó, ele não exibe o que foi excluído, ó, ele exibe grifado. Então aí você decide o que você quer fazer uma vez que você tirou o controle de alteração. Ah, eu quero essa frase aqui novamente. Então, quando aparecer assim, você apaga o que está aqui, e vem aqui, vem página inicial, né? Ou melhor ainda, né? Você copia a formatação, por exemplo. Selecione isso daqui, vem em pincel de formatação. Ó, selecionei o que eu quero de formatação para o meu texto, vim em pincel e seleciono a parte que eu quero alterar. E era para ele trocar, eu não sei por que não está trocando. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer para voltar essa alteração. Tem como, calma aí. Controlar alterações. Aí eu clico aqui, ó, em rejeitar aqui em cima, e ele rejeita a alteração e volta, tá? Então eu tenho rejeitar ou aceitar. Então fiz uma alteração, tô com isso daqui selecionado, ó, tá selecionado, alterei aqui, ó, vai ficar vermelho o que foi alterado e vai ficar um novo aqui. Não quero, né, essa alteração, seleciono ela aqui, rejeito. Rejeitar a alteração, ele volta do jeito que estava. Eu não ligo, eu quero, então aceita. E aí vai, tá? Pouco usado isso. Se tiver mais alterações no texto, você vai para o próximo ou anterior à alteração, tá?
Essa parte aqui de comparar, ele compara dois documentos semelhantes para ver se existe alguma diferença entre eles. É utilizado quando você quer saber se seu documento ele foi plagiado ou não, tá? Então você pode comparar duas versões, documento original com o outro. Você vai colocar aqui os dois links. Ele vai comparar e verificar se são iguais ou diferentes, tá? Aqui tem mais opções de comparação. Não é usado, tá? Não é muito usado. E aqui ainda tem o proteger controle de alterações. Se você clicar aqui, ó, você vai criar uma senha para proteger contra alterações em seu documento. Sabe aqueles documentos que você baixa que não deixa você alterar nada, você só consegue ler? Então, por meio dessa senha aqui, você consegue isso. Então, por exemplo, vou deixar até sem senha aqui, ó, porque ela é opcional, e vou dar um OK aqui, ó. Controle de alterações está aqui, ó. Aí, se eu for fazer aqui alguma alteração, ó, ele já vai grifar. Mas se eu fechar aqui, não salvar. Ah, caramba, eu não salvei o documento, não vai dar pra comparar. Deixa eu ver aqui se eu abro aqui de novo e a gente faz um outro exemplo. Desculpem, acabei esquecendo de salvar. Então tá aqui, né? Novamente o texto, revisão, venho aqui, proteger controle de alterações. Vou colocar a senha 1, 2, 3. Vou repetir 1, 2, 3. Isso não é um recurso de segurança, ele está falando. É somente para impedir que outros autores desativem as alterações. Então vamos supor que você colocou isso, aí você faz alguma alteração aqui, né? Ninguém consegue desativar a não ser você, tá? Então se você clicar aqui, ó, tá desbloqueado, ó. Aliás, está bloqueado, tá? Então você não consegue tirar mais. Só quem introduziu isso que pode tirar esse controle. Então se eu clicar aqui, ó, vou colocar a senha 1, 2, 3 e agora ele libera para mim as opções de excluir e assim por diante. Então se você quiser garantir que você vai saber tudo que foi alterado, você usa essa opção. Bom, o comparar aqui eu falei, restringir a ação. Esse daqui sim, protege o documento. Então veja só, restringir as pessoas que pode editar o seu documento. Por exemplo, você pode impedir a alteração de formatação, impor que as pessoas impor que todas as alterações sejam controladas ou permitir apenas comentários. Então se eu clicar aqui, ó, ele vai me abrir essa janelinha aqui na lateral direita, onde eu vou ter algumas opções que eu vou marcar aqui com a caixinha aqui, ó. Limitar formatação e seleção de estilos. Aqui tem a opção de configuração onde eu posso limitar mais algumas coisas, por exemplo, essa série de coisas aqui, ó, que ele traz, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada um a um, fiquem à vontade, tá? E você pode também selecionar esses outros itens aqui, ó, bloquear a alternância de tema e assim por diante. Então se eu selecionar aqui, eu vou bloquear a alteração. Restrições de edição, então eu não vou deixar aqui, ó, comentários, tá? Ninguém vai poder editar comentários. Selecione partes do documento, escolha usuários que têm permissão de editá-lo, tá? Então todos os usuários não vai ter permissão ou não. Então se eu clicar em todos os usuários vão poder editar. Se eu clicar se eu deixar sem nenhum usuário, como o meu computador eu tenho só um usuário aqui, então não vai aparecer nada aqui, né? Eu só tenho um usuário do meu computador, então não consigo restringir por usuário. Se eu colocar sim, ele vai pedir a senha, digite uma nova senha opcional. Então vamos lá, 1, 2, 3, digite novamente a senha 2, 3, vou dar um OK aqui e pronto. Agora eu restringi a edição. Vamos ver aqui, ó, eu tô apertando várias teclas, ó, e nada acontece, ó. Meu documento não pode ser alterado.
Se eu vier aqui, ó, tá tudo desabilitado, as cores, tudo. Eu não consigo fazer quase nada. Consigo inserir coisas? Também não. Né? Tudo desabilitado. Então a única coisa para mim habilitar de novo, eu vou vir aqui, né? Vou clicar. Deixa eu ver aqui onde é que desbloqueia. Como eu não coloquei autor nenhum, o documento ficou bloqueado permanentemente, né? Eu não consigo tirar o bloqueio dele. Para mim conseguir tirar um bloqueio dele, deixa eu pegar aqui um novo arquivo. Ó, eu deveria ter posto quem que eu quero que faça parte dessa restrição, né? Então vou por aqui, ó, de novo 1, 2, 3. Opa, deixa eu cancelar aqui e colocar, né? Permitir todos. Aplicar a proteção. 2, 3. 1, 2, 3. Vou dar OK aqui. E pronto, ó, tá restringido de novo, ó. Se eu vier aqui, ó, tudo desabilitado. Agora, se eu vir aqui em revisão, clicar aqui, nem assim vai deixar eu liberar. Ou seja, mesmo com senha, ele bloqueia full o documento, né? Se você usar isso daqui, ninguém mais vai poder alterar seu documento. Fica quase igual um PDF, né? Só que em formato Word. E essa última opção aqui, editar, ocultar toda a tinta do documento. Como ele está travado aqui, deixa eu pedir um novo arquivo aqui que fica melhor. A gente cola de novo e vem aqui em revisão. Ocultar toda a tinta do documento. Se tivesse assinaturas digitalizadas como tinta esferográfica, ele faria a ocultação, ou como ele fala aqui, ó, cadê? Isso não excluirá a tinta. Clicar no botão novamente tornará a tinta visível. Ou você pode selecionar uma parte, ocultar tinta, ó. Não tem nada aqui que seria esferográfico, então ele não oculta. Ó, não muda nada. Então vamos supor que tivesse assinatura digital, eu poderia usar isso daqui para estar ocultando aquela parte de assinatura digitalizada. Bom, daqui é basicamente isso. Daqui o que mais talvez vocês usem seja ortografia, gramática e dicionário, o comentário com certeza, e talvez esses controles de alteração aqui para um futuro trabalho em conjunto, né? O exibir. Essa parte aqui, exibir, ela trata de como vai ser mostrado para o usuário o texto que ele está trabalhando. Por padrão, normalmente o Word ele vem nesse layout de impressão, que ele vai deixar o texto como se fosse, deixa eu diminuir aqui, ó, uma folha A4, tá? Então ele fica no formato de folha A4. Se eu vier aqui para o modo de leitura, quando eu tenho um texto muito grande, ele divide meu documento, ó, em partes, né? Se eu tivesse várias páginas aqui, como minha tela é um pouco grande, ela é ultra wide, caberia 3 páginas, ou talvez até 4. Então talvez para você ler fique mais interessante assim, né? Aqui tem algumas opções, né? Eu posso voltar a editar o documento, tem painel de navegação. Se tiver comentários nesse modo não mostra, eu tenho que acionar isso daqui. Se tivesse um texto em coluna, eu poderia mudar a forma como eu vou visualizar, a cor de fundo da página para melhorar a leitura, tá? Poderia fazer inversão dessa cor, tá? Aí vai dar seu critério aqui, né? Vou mudar o layout, né, de forma landscape ou coluna, né, de forma retrato ou em pé, né, aqui no método de exibição. Ou vou voltar aqui, ó, editar o documento, e ele vem para cá de novo. Então, modo de leitura, layout de impressão, formato web, ele deixa um texto chapado, sem formatação nenhuma. Tá? Isso daqui é para ver como ficaria seu texto se fosse adicionado a um site.
tá? Mas o mais usado mesmo é esse cara aqui, ó, layout de impressão, que é como você já vai visualizar numa folha 4, que já tem as bordas, né, e assim por diante. Layout web então já foi. Estrutura de tópicos: exiba seu documento em formato de estrutura de tópicos, onde o conteúdo é mostrado com pontos enumerados. Este modo de exibição é útil para criar títulos e mover parágrafos inteiros dentro do documento. Então aqui, ó, ele vai vir para cá. Como eu não tenho parágrafos e títulos nenhum aqui, ele não está enumerando nada. Mas se você tivesse vários parágrafos, ele ia numerar, e aí eu conseguiria ver onde começa e onde termina. E ó, clicando aqui, ó, ele já seleciona todo o suposto parágrafo. Aí você consegue recortar, colar e colocar onde você quiser. Se eu vier aqui em mostrar o documento, ó, ele me abre mais algumas opções, que é para inserir, assim por diante. E aqui eu consigo navegar entre os tópicos, ou adicionar ou remover tópicos, tá? Então aqui, ó, o item selecionado é esse. Se eu clicar em remover, deixa eu ver aqui, selecionou, que não tá por tópicos, é o único tópico que tem, né? Ele não vai deixar ficar sem. Mas aqui é para te auxiliar você navegar entre os tópicos, tá? Volto a dizer, dificilmente vai ser usado esse modo aqui, tá? É mais fácil você olhar o texto como ele é mesmo, até pela revisão de como vai ficar um trabalho, um texto e assim por diante. Um rascunho, né? Ele mostra como se fosse um rascunho aqui o texto, tá? Eu posso... na verdade ele voltou, né, da mesma forma lá da estrutura de tópicos, só que agora com rascunho. Eu posso inserir textos, ó. Fica legal? Não, olha só o tamanho que fica. Fica péssimo, né? Por isso eu digo que não é usado. Então se eu voltar... Se eu voltar aqui no exibir para layout de impressão, ó, o texto que foi inserido, ó, pequenininho. Então não esquentem com essa parte aqui de exibir, tá? Só tô mostrando mesmo as funcionalidades que tem, mas normalmente vocês vão usar o padrão. Leitura na vertical, né? Movimento das páginas na vertical. Então, se eu for adicionando aqui páginas, né? Deixa eu dar aqui vários enters aqui, ó. Elas são lidas, né, na vertical, ó. As páginas se passam na vertical. E se eu mudar para lado a lado, ó, elas ficam uma página no lado da outra, ó, uma ao lado da outra, e assim por diante. Padrão vertical. Aqui uma coisa que com certeza vocês vão utilizar é a régua, tá? A régua te ajuda a verificar a metragem aqui das como é que se diz? Das margens, para verificar se estão corretas, né, de acordo com o que você precisa, né? Então quando você tiver que verificar margens, a régua ela é bem útil. Se eu tirar, some a régua, se eu colocar, ela aparece. Linhas de grade. Linhas de grade, ó, ele vai quadricular tudo que não tiver texto que esteja entre as margens do meu texto, tá? Utilizado aqui muito para você se direcionar sobre posicionamento de elementos dentro do seu texto, tá? Para textos convencionais, pouco usado. Talvez algumas coisas na área da engenharia utilize isso, tá? Então você pode tirar ele aqui e ele some de novo. Lembrando que a parte que tem texto não aparece essas linhas, tá? Painel de navegação, se eu adiciono, ele me mostra aqui na lateral um painel de navegação onde vai ter títulos. Eu não tenho nenhum, mas só lembrando, eu já ensinei vocês como cria título, né? Então se eu vier aqui, por exemplo, e colocar um texto aqui qualquer, vir em página inicial e selecionar aqui, ó, título, agora eu passei a ter aqui no meu menu de navegação um título, tá? E assim por diante. Isso daqui vai acontecer com tudo, todo o texto, tá? Se eu vim para páginas, ele vai mostrar quantas páginas tem, um pequeno tamanho delas, e resultados, ele mostra textos, comentários, imagens que tenha dentro
dentro do... como é que se chama? Dentro do texto aqui em questão, né? Mas para isso você é necessário você digitar. Então, por exemplo, se eu colocar licença, olha lá, ó, agora apareceu aqui, ó, tudo onde tem licença, ele está grifando, ó. Então te ajuda você a encontrar coisas e navegar, né, entre esses itens encontrados, tá? Então para isso serve. Você pode fechar a navegação aqui. O zoom, como o próprio nome já diz, né, vai aumentar o zoom da tela, tá? Ó, 100%. Se eu der OK, volta aqui. Se eu vier aqui de novo no zoom 200%, ó, vai ficar grande. Mas é mais utilizado essa barrinha aqui, ó, embaixo aqui no rodapé, na lateral direita inferior, o zoom aqui, ó. Tá? Então ficar no meio a barrinha, ela vai ficar em 100%. Se eu for aumentando, clicando aqui no mais, ele vai indo de 10 em 10%. Os modos de leitura também estão aqui, ó. Modo de leitura, layout de impressão ou layout da web. Então, na verdade, tudo isso que eu falei para vocês já se encontra aqui nessa barrinha aqui de baixo. Você não precisa estar visitando esse menu para encontrar essas opções, a não ser a opção de régua e linhas de grade, né? Bom, essa daqui, zoom de 100% para todo documento, volta ao padrão ou ele aumenta, tá? Então se você clicar aqui, ele vai voltar do documento inteiro para 100%. Uma página, só a primeira página ficaria com o zoom de 100%. Aliás, você pode ver só uma página, visualização, tá? Dá zoom em só uma página só na tela, várias páginas na tela, ou expande a visualização aqui ao máximo que dá, ó, a largura da sua tela inteira. Então no caso a minha largura de tela deu 302%. Dependendo de cada monitor isso pode ser maior ou menor, tá? E você pode vir aqui e, né, retornar aqui essa porcentagem aqui. Lembrando que isso daqui você não está aumentando o tamanho da letra, da fonte, nada disso. Você está só aumentando o zoom, tá? Aqui eu tenho algumas opções como nova janela. Abra uma segunda janela de documento para que você possa trabalhar em diferentes locais. É como se abrisse um novo Word, tá? Você clica aqui, ó, documento 3.2 Word, documento 3.1 Word. Só que ele abre criando uma cópia, né, do documento. Então quando você precisar comparar coisas de um documento ou abrir dois documentos idênticos, esse daqui é bem interessante, tá? Se eu clicar aqui em organizar tudo, ele empilha as janelas abertas para que eu possa vê-las todas de uma vez, ó. São todos os Words que estão abertos, ó. Então ele me trouxe aqui tudo que eu tenho aberto aqui de Word. Se eu colocar em dividir, ó, ele me divide a página, tá? E para mim conseguir, eu tenho que vir minimizando aqui, ó, para retornar eles lá embaixo. E aqui o dividir, ó, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó, ele me dividiu a página mesmo, ó, como se eu tivesse duas páginas em uma, ó. Na parte de cima eu tenho uma parte da página, na parte de baixo eu tenho outra. Se eu clicar em remover divisão, volta ao normal, tá? Quando eu já usei isso, eu, particularmente pela minha experiência, nunca, tá? Mas às vezes pode ajudar alguém, tá? Exibir lado a lado, então você pode selecionar aqui os documentos que você quer que exiba lado a lado, ó. Então tá aqui os dois documentos, né? E aí depende das janelas que estão abertas, vai exibir os documentos aqui, tá? Aqui então alternar janelas, eu vou vir trazendo janelas aqui para dentro do meu documento, uma a uma, ao invés de todas de uma vez, como eu já mostrei, tá? Deixa eu fechar aqui, não salvar.
Por fim, macros. Deixa eu fechar esse cara aqui também. Macros. Então, se você parar aqui, exibe uma lista de macros as quais você pode trabalhar. Então, vamos clicar. Eu não criei nenhuma macro, tá? Mas vamos criar aqui e vamos entender o que seriam macros. Vou criar uma chamada teste. Vou clicar aqui em criar. Ele vai me abrir aqui um Visual Basic, tá? E basicamente aqui eu vou programar alguma função e vincular o meu texto. Então, para você fazer macro, você tem que entender de lógica de programação, tá? É como se você atribuísse uma funcionalidade ao seu texto. Galera, 100% de certeza que nenhum de vocês vai chegar a utilizar isso, tá? Ter que programar algo aqui dentro, tá? Não vai ser necessário. Quanto a isso, vocês podem ter certeza. Então, uma macro é um pequeno programa que vai rodar dentro do Word, tá? A gente não tem nenhum aqui, tá? Então, e também não vou criar aqui com vocês, até porque, para vocês terem ideia, eu teria que aprender. Deixa eu pôr aqui em editar. Eu teria que aprender a programar em Visual Basic, porque eu sei outras linguagens de programação, mas não VB. Sei Java, sei PHP e aí vai, né? Então, não é utilizado, tá? Não precisa esquentar a cabeça com isso, mas existe essa possibilidade. Propriedades. Aqui, propriedades são as informações sobre o documento, ó. E aqui vai ter de novo a parte de proteger o documento, verificar se há problemas, gerenciar. E aqui as propriedades, ó. Tamanho, quantidade de palavras, tempo que eu fiquei trabalhando no documento. Não tem título, não tem marca, não tem nenhum comentário. Data, última modificação, não foi feita nenhuma, o documento foi criado hoje. Não foi impresso nenhuma vez. Tá aí o autor, quem criou. Se eu clicar em mais, ele vai aumentar a quantidade aqui de informações, como categoria, assunto, se tem hiperlinks, a que empresa esse documento pertence e assim por diante, tá? Só uma curiosidade aqui para vocês, tá? Então, propriedades, ele encerra, né, esse menu aqui, exibir, tá? Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me falar aqui nos comentários aqui que eu tiro as dúvidas, tá? Por último, o menu ajuda. E esse cara aqui, ele é bastante interessante, tá? Esse daqui merece um tratamento um pouco melhor a ele, tá? Por exemplo, se eu clicar nessa primeira opção aqui, ajuda, ele vai me abrir uma janelinha aqui do lado, ela demora um pouquinho para carregar, com várias coisas aí. Então, vamos supor que você queira lembrar alguma coisa que você não lembre como faz. Então, por exemplo, trabalhar com fontes, aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Então você coloca lá, tamanho da fonte. Para quem não lembra, fonte é o tamanho da letra, tá, do Word. Se eu der um Enter, ó, ele vai me dar vários resultados. Alterar o tamanho da fonte. Aí esse daqui é um link mais geral. Eu quero alterar o tamanho da fonte padrão no Word. Aí eu clico aqui. Ele vem aqui e me fala, ó, vá na página inicial e selecione o indicador de linguagem fonte. Então, se eu for lá, página inicial, ó, indicador de linguagem fonte, tá aqui. Selecione e definir como padrão. Então, se eu vir aqui, ó, cadê? Vá na página inicial, selecione a caixa de diálogo fonte. Tá aqui a caixa de diálogo, é essa. Então, a hora que eu seleciono aqui, eu posso vir aqui, ó, em definir como padrão. Eu posso alterar, né? Selecionar a caixa de diálogo, é vir aqui nesse cantinho aqui, ó, e clicar nele. Aí vai me abrir a caixa de diálogo, que é o que ele está falando aqui, ó.
Selecionar, eu configuro aqui do jeito que eu quiser, né? E na hora que eu clicar em definir como padrão, vai ficar permanente essa fonte, tá? Aí somente selecione uma dessas opções. Você vai definir somente neste documento ou em todos baseados no modelo atual. Se você clicar em OK, todos os seus documentos vai ter esse padrão. Aí ele tá te ajudando você a chegar onde você quer. Então, uma ajuda para tentar te auxiliar nas ferramentas que o Word pode proporcionar, tá? Não é isso que eu queria. Então, alterar o tamanho da fonte. Aí aqui vai ensinar uma outra forma. Então, vamos lá. Aqui, ó, alterar o tamanho do texto, selecionado. Para alterar o tamanho da fonte, né? Aí aqui vai estar com relação ao Excel. Mas se eu clicar aqui em Word, ó, ele vai estar ensinando também no Word. Então, basicamente, ele vai te dar os passos, ó, para você vir aqui, selecionar o texto e alterar aqui a fonte, o tamanho dela e assim por diante, tá? Bom, eu tenho outra dúvida, eu quero outra ajuda, né? Então vamos lá. Eu não quero isso, eu quero fazer uma mala direta. Então vamos ver o que ele vai me falar, ó. Usando mala direta para e-mail, cartas, etiquetas, envelopes em massa. Então se eu clicar aqui, ó, ele vai te dar uma aula sobre mala direta, tá? E se você for clicando nos ícones, ele vai te levando para outros lugares, ó. Se você clicar aqui na setinha, ele volta e assim por diante. Então esse menu de ajuda, ele é muito útil quando você não lembra onde estão as opções que você precisa, tá? Na lateral aqui, você quer ajudar a melhorar o Office? Se você clicar aqui, você pode reportar a sua nota que você tem para a Microsoft ou alguma sugestão para eles melhorarem, tá? Então, se você quiser dar uma mão lá para talvez melhorar, só vir aqui e clicar, fazer e enviar. Isso óbvio, né? Se seu Office for original. Se não for original, aí não vai conseguir enviar para eles, tá? Por último, você vai ter aqui mostrar treinamento. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me abrir aqui novamente, né, uma janela. E aqui, galera, você pode ter acesso a um curso de Word completo, tá? Ô Janaína, tá tudo bem, pode ficar tranquila que eu sei que você tá aqui presente, tá? Então veja só, aqui você consegue tipo formatar texto. Se você clicar aqui, ó, aí ele vai lá, adicionar e formatar texto. Aí vai carregar aqui, ó, um vídeo bonitinho, com áudio, tudo certinho, como carregar e editar Para um texto. Para adicionar texto, tá? Coloque o cursor onde você deseja e comece então, a digitar. Então aí depois vocês dão uma olhada aí. Então acaba... Para substituir texto, selecione. Acaba ajudando um pouco vocês nesse sentido, tá? Mas basicamente durante as aulas eu já abordei, acho que tudo que seria útil para vocês aqui foi abordado, tá? Então basicamente é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode se manifestar aí. Não, nada. Bom, galera, então é o seguinte, vejam só, as provas, como a Cris falou, logo estão aí, né? Eu vou dar provas teóricas, tá? Sobre o Word. Eu não tenho como eu mandar um texto e pedir para vocês formatar e me devolver. Então vou pedir, ó, para alterar a fonte, quais são os passos? Para fazer, sei lá, um bloqueio na página, qual que é o passo? Para inserir um comentário. Aí você vai me responder e me enviar de volta, tá? Bom, pra gente não perder tempo, já que acabou aqui o Word, vamos pro Excel, tá?
E eu vou pelo menos apresentar o Excel para vocês de uma forma bem superficial ainda nessa aula, mas à medida que a gente for vindo nas próximas aulas, a gente vai fazer umas coisas bem interessantes, tá? Então deixa eu fechar aqui, não vou salvar, e deixa eu vir aqui no Excel aqui. Então, Excel, aplicativo, deixa ele abrir aqui. Então essa é a cara inicial do Excel, tá? Página inicial, novo e abrir. Eu vou pegar aqui, ó, uma pasta em branco. Os documentos dentro do Excel, eles são chamados de pasta, tá? A primeira coisa que vocês têm que ter em mente. E aqui, logo na página inicial, eu ainda tenho aqui algumas coisas aqui, né? Eu posso fazer um tour pelo Excel, introduzir o uso de fórmulas, falar sobre tabela dinâmica, como fazer gráficos, calendário fotográfico e aí vai, né? Eu tenho várias opções aqui, ó. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em fazer um tour no Excel, ele vai vir aqui, ó, bem-vindo ao Excel. Se você é iniciante ou tem alguma experiência por ele, pode percorrer os recursos solicitados nesse tutorial, como exemplo de efeitos visuais úteis, e aí ele dá uma descrição, né? Eu posso fazer download, né, desse tutorial ou não. Se eu já conhecer, eu não preciso. Então tudo isso daqui que ele fala aqui eu vou mostrar para vocês, tá? Mas se você tiver dúvida, você pode ir lá fazer os downloads dos tutoriais e assistir. Então eu vou pegar mesmo uma pasta em branco. Essa pasta em branco é a nossa área de trabalho do Excel, tá? Para que serve o Excel? O Excel, na verdade, ele é uma ferramenta que é útil para você tabular informações e efetuar uma série de cálculos e gerar gráficos, tá? Tem empresas aí, não Rio Preto, São Paulo e alguns lugares aí que pagam bem para quem entende bem de Excel, sabe? Tem ofertas de emprego interessantes para quem for bom com Excel. Então, assim, não é uma ferramenta qualquer, tá? É uma ferramenta aí que tem um grande poder, principalmente quando diz respeito a gerenciar dados, grandes informações de dados, tá? Então veja só, essa tela inicial a gente sempre tem uma planilha, tá? Que é chamada de planilha, tá aqui embaixo, onde eu tenho colunas que estão enumeradas por letras, certo? Não tem um limite de letra, tá? Ó, chegou no Z, ele foi no A, B, A, C e assim por diante. E à medida que eu for utilizando, se eu fosse extrapolando essa quantidade aqui, ele iria criar AP e aí vai, né? Então você pode ir inserindo dados. E aqui as linhas, ó, também, né? Que são os que estão aqui na lateral, a numeração, ela não tem limite também. Na verdade tem um limite, mas é gigantesco, ó. Você pode trabalhar com muito registro numa tabela, ó. Muita coisa mesmo, ó. Já passamos de 1000 linhas, tá? Então é algo gigantesco, tá? Dá para você trabalhar com muita informação. Então sempre que eu for me referenciar a um item aqui dentro de uma tabela, eu vou me referenciar a linha e coluna. Então, por exemplo, chegar em vocês e falar, galera, pega o valor que está lá na coluna. Por exemplo, eu tenho um valor aqui qualquer, 500 reais, quinhentão. Fala para você, eu quero que vocês peguem o valor da coluna D4. Você já sabe que é esse cara aqui, D4, tá? Então sempre eu vou me referenciar dessa forma, ok? Então esperto com coluna e linha. Bom, seguindo aqui, se vocês prestarem atenção, ele também é disposto em abas, tá? Então eu tenho a aba arquivo,
página inicial, inserir, layout de página, fórmulas e dados, revisão, exibir e ajuda. Vejam só, galera, cada uma delas tem informações que a gente vai estar trabalhando durante toda as próximas aulas aqui com Excel. Tá? Essa daqui, uma parte dela é semelhante à do Word. Então, se você parar para ver, ó, essa área de transferência e essa parte de fonte é igual. Aqui o alinhamento já muda um pouco, a parte e daqui para frente já não tem mais nada a ver com o que tinha dentro do Word, tá? O inserir, ele também são opções totalmente diferentes, tá? Do que eu tenho no Word, certo? Tem aqui essa última parte aqui que mexe com caixas de texto, e equação e símbolo, que lá tinha também, mas o restante é totalmente diferente. Layout de página, como vai ser demonstrado isso daqui se impresso, tá? Então aqui eu tenho temas, que eu posso usar alguns temas também, tá? Na hora que eu vou passando ao mouse, pode perceber que as letras lá atrás elas vão mudando, tá? Cores, então eu tenho algumas opções de cores quando eu tiver informações dentro da minha no caso aqui do meu documento, né? Fontes e efeitos, dá para mim também aqui, ó, mudando, olha lá, você vai vendo lá atrás, ó, vai mudando o tipo da letra. E efeitos, né? Alguns efeitos aqui que na verdade não dão muita diferença, ó. Por exemplo, sólido não vai mostrar, não vai apresentar nenhuma diferença. Office, talvez quando imprime esse documento dá alguma diferença. Parte de margens, para mim definir na hora que eu imprimir quais serão as margens do meu documento. Lembrando que aqui a visualização é da tabela, não é da margem. Então se eu vier aqui, ó, e colocar imprimir, agora ele vai me mostrar aqui, ó, o que tem no documento. Só tenho 500. Mas por que, professor? E aquele monte de linha e coluna? Eles não saem no documento, tá? Professor, mas eu quero que saia. Então nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, tá? Aqui tem a orientação, se eu vou querer modo retrato ou paisagem, o tamanho, né, folha A4, a área da impressão, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas é esse pontilhado aqui que eu tô passando, essa cruzinha aqui em cima, ó. Isso daqui é uma área de impressão. Então as folhas vão ser impressas aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Se vocês abrirem o Excel aí de vocês, vocês vão ver isso mais fácil. Se eu der zoom, ó, essa pontilhado aqui, ó. Então se eu for descendo ele, ó, até cruzar com esse, aqui eu tenho então a marcação de uma folha A4, tá? Então uma folha vai dar esse espaço aqui. A próxima folha daria esse espaço aqui e assim por diante. Bom, deixa eu tirar esse zoom aqui. Agora vejam só, área da impressão, quebras. Se eu quiser separar partes da minha tabela, quase não vai ser usado, tá? É a mesma quebra de página lá do Word, onde você liga ou desliga páginas, tá? Plano de fundo, cara, você não vai querer trabalhar Excel com uma imagem de fundo, tá? É possível, mas fica muito esquisito, quer ver? Olha aqui, é meio estranho, né? Você trabalhar o Excel com uma imagem aqui no fundo, né? A não ser que seja uma imagem tipo marca da água, mais fraquinha as cores, que não vai influenciar tanto, aí eu fico até quieto. Mas é bem mais confortável, principalmente se tratando de números, você trabalhar com branco e números, né? Em branco e números. Imprimir títulos, caso tenha títulos em colunas, ele imprime somente as linhas das colunas. Depois, mais para frente, a gente vai aprender como é que põe esses títulos. A largura aqui, a altura, tá, das colunas, então dimensionar e ajustar. Eu sempre deixo automático, porque aí ele pega de acordo com cada monitor.
tá? Essa parte aqui de escala tem a ver com a impressão. Qual que vai ser a escala de impressão? Sempre deixe 100% para ter uma melhor qualidade. Linhas de grade. Eu vou exibir as linhas de grade, é esse quadriculado aqui, ó. Eu vou exibir e imprimir. Se eu colocar aqui o imprimir, na hora que eu vier aqui, ó, imprimir, ele agora aparece aqui, ó, essas linhas aqui, ó, que antes não tinha. Então ele pega a tabela até o último elemento e coloca aqui, tá? Então eu tenho que colocar esse linhas de grade. Se eu tirar, vim aqui, ó, imprimir, ó, apagou, tá? Aí depende do que eu quero. Eu também posso inserir manualmente essas linhas, mais à frente eu vou mostrar, tá? Só que a minha ideia é dar um panorama geral para vocês. Essa parte aqui é para organizar o conteúdo, mais à frente a gente usa também. Fórmulas, isso daqui é o Excel, ele gira em torno de fórmulas. Então vocês vão ver que no decorrer das aulas eu vou dar uma série de exercícios para vocês fazerem. E vocês vão ter que montar fórmulas para isso. Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas essa aba aqui ela ajuda você nesse sentido, tá? Então, por exemplo, matemática financeira, né? Aí aqui tem uma série de fórmulas relacionadas a financeiro, a coisas financeiras. Lógica, parte textual, data e hora, pesquisas e referências, matemática e trigonometria. E mais algumas funções aqui que não aparece ali, ó. Então depois a gente vai aprender as principais delas, onde usar e como usar, tá? Parte de gerenciamento de nomes, janela de inspeção, cálculo, isso daqui tudo a gente vai trabalhar quando for fazer fórmulas. Os dados, tá? Precisa importar dados? Então você vai usar essa parte aqui da aba, tá? Aí tem um assistente te ajudando. Se não precisar, tá tranquilo, tá? Então aqui essa parte de dados é tudo para você trabalhar com as informações que você colocar dentro de uma tabela, tá? Então você vai trabalhar aqui dessa forma. Se você tiver 3, 4 tabelas diferentes, atualiza todas as tabelas. Aqui classificar em ordem alfabética ou não os valores, adicionar filtros nos valores que a gente colocar. Só vai ser possível a gente usar tudo isso quando a gente estiver trabalhando exercícios aqui, tá? Remover duplicatas, caso tiver linhas duplicadas, você remove, tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse cara aqui, ó, dá um Ctrl C e vir aqui dar um Ctrl V, ó, linhas iguais. Deixa eu ver se vai funcionar nesse caso. Se eu clicar aqui, ó, isso não pode ser aplicado ao intervalo. Ah, tá. Você tem que selecionar o intervalo, ó. Selecionei todas essas linhas aqui. Vai remover, ó. Se eu der OK, ó, ele considerou que todas as linhas e colunas em branco também era duplicada e removeu, tá? Não é muito interessante não, porque você pode remover coisa que você não precisa. Validar dados, caso seja necessário. Gerenciamento, consolidação, isso daqui tudo a gente vai estar trabalhando mais adiante. Revisão, aquela parte ortográfica, né, que eu já comentei com vocês, inclusive comentários é possível pôr, tá? Só que o comentário aqui, ó, ele vai ligado a um lugar, ó, que estava piscando, e aí se você clicar nessa parte vermelha você tem o comentário, tá? Então, por exemplo, eu quero pôr um comentário sobre o 500. Seleciono aqui, clico, digito o que eu quiser e fecho. A pessoa que estiver trabalhando no Excel que vê que tem esse pontinho aqui vermelho, a hora que parar o mouse em cima vai ver a descrição. Muito útil quando você quer descrever quais são os valores que você está trabalhando aí, tá? Seleciona e exclui, ele some. Tá? Proteger a tabela funciona igual do Word, que eu mostrei para vocês agora há pouco. A parte de exibir também, tá? Mexe com a parte como vai ser mostrado para você, tá? Essa parte aqui do zoom para frente é igualzinho do Word, e aqui eu tenho algumas diferenças, tá? Normalmente se usa o normal, mas se você colocar assim, ó, ele vai mostrar somente, muito pequenininho, somente a tabela em questão,
Se você colocar layout de página, ó, ele te dá esse tipo de visualização aqui, ó, dividido por páginas, então dá para você ter uma noção de como o conteúdo fica em cada página. Se você colocar aqui modo de exibição personalizado, você pode criar um modo, tá? Normalmente é utilizado normal. Linhas de grade você deixa, senão vai ficar em branco aqui, você fica perdido, não sabe qual que é a linha, qual que é a coluna, então a linha de grade ajuda. Barra de fórmulas, ele diz respeito a essa barra aqui, ó. Deixe também, tá? Porque a gente vai utilizar ela muito. Então a barra de fórmulas tem que ter. Títulos, deixa, que é o título que vai ter a minha planilha, tá? E do demais é isso. Durante as próximas aulas, como a gente vai fazer, galera? A gente vai pegar aqui, ó. Esse daqui eu vou ensinar um pouco diferente do Word. Eu vou vir com um problema simples. Vou ensinar vocês como resolver ele, como criar primeiro uma tabela aqui, né? E como fazer os cálculos ali iniciais, coisas simples. E à medida que a gente for aumentando a dificuldade dos problemas, a gente vai inserindo novos conhecimentos. Tá? Então aqui no Excel eu vou trabalhar com base em exercícios desde o início. Tá? De primeira mão sou eu que vou estar resolvendo os exercícios e mostrando para vocês onde solucionar, né? Como usar as ferramentas para solucionar aquilo. E depois aí eu vou estar passando a bola para vocês, tá? Então essa daqui é a visão bem geral aqui do Excel, ok? Alguma dúvida, galera? Nenhuma? Então aqui é o seguinte. Eu acredito também, Regina, que seja mais quando a gente começar a mexer mesmo, tá? Mas não é difícil, é só questão de organização aqui. Vocês vão perceber que é bem tranquilo, tá? Pessoal, alguns avisos aqui antes da gente se encaminhar para o fim da aula. As reposições de sábado acabaram, tá? Eu não sei se vocês viram lá no grupo minha mensagem, mas conversando com a Cris, a gente estava fazendo as contas e já foi reposto a quantidade de aula suficiente, tá? Então sábado não tem mais reposição. A gente tinha 2 sábados, né? Mas tinha sido informado de uma maneira equivocada para mim como a quantidade de reposição que tinha que fazer. Aí eu e a Cris sentou, tava olhando as datas e já foi encerrado, né? A gente encerrou na última reunião de sábado as reposições, tá? O segundo recado aqui é que vocês vão ter uma palestra no site da FATEC, tá? No site, na verdade, não, no canal do YouTube da FATEC, tá? E que aí foi pedido para mim dispensar vocês às 8h20 para ir estar assistindo essa palestra, tá? O link da palestra eu já vou colocar aqui no chat. Contam com a presença de todo mundo, tá, galera? Então não deixe de estar indo. Deixa eu pegar aqui, ó, para entrar neste link aqui, ó. Inclusive vou abrir ele aqui com vocês para vocês verem. Então, ó, tá aqui, ó, mandei aí, ó, no grupo, tá enviando. Ó, se eu clicar, ó, eu vou cair aqui, ó, nesta página aqui, ó, do YouTube, ó, tá? Tá para começar aí, ó, começa em 24 minutos, tá? Então é o quarto CTF, o primeiro Ideaton, tá bom? É para todo mundo participar aí. Se não for inscrito aqui no canal, ó, já se inscrever também, tá? Então aproveitem e já para se inscrever e tá acessando aí, ok? Bom, sobre atividades, vamos lá, claro, vou passar sim. Inclusive no Excel, como eu quero trabalhar, eu quero passar o conteúdo para vocês, um conteúdo
ali da aula e já na mesma aula já deixar a atividade para ser feita, tá? Para já fixar aquilo que eu passei naquela aula. Na próxima aula a gente vê um pouco mais atividade e assim sucessivamente até a gente ver tudo que é preciso aqui no Excel, tá? Porque eu digo tudo que é preciso, tá, galera? Em conversa com a Cris, ela estava me falando o que vocês vão usar daqui e o que não vão usar, tá? E o Excel vai ser uma ferramenta que vocês vão usar bastante, tá? Durante o curso de vocês. Então, pelo que ela estava comentando comigo, vai ser utilizado em várias disciplinas, tá? Então, o que eu vou trabalhar muito aqui com vocês? Como desenvolver as fórmulas, como montar uma boa tabela, como gerar gráficos que sejam efetivos, né? Gráficos que demonstrem realmente uma situação de uma forma, né? Uma situação de uma forma coerente, né? As informações daquela tabela. Então a gente vai estudar tudo isso, tá? Só essa parte de fórmulas tem muita coisa para falar, tá? Na verdade você resolve tudo no Excel por meio de fórmulas. Então se você tiver uma planilha aqui dentro com um salário de 40 funcionários e você quiser a média salarial daqueles 40 funcionários, você faz por uma fórmula. Se você quiser a soma dos salários, você faz por outra. Se você quiser aplicar um cálculo de juro com uma porcentagem sobre, você faz de outra forma. Se você quiser pegar uma informação que está em uma planilha de outra, que está em outro lugar, você faz de outra forma. Então tem como você ir cruzando os dados aqui, resolvendo diversas situações. Se você quer que o seu programa, caso um cálculo lá dê o valor X, ele imprima uma coisa, e se der o valor Y ele imprima outra, se apareça outra coisa aqui na tabela, também dá para programar, que são condições aqui dentro, né? Então a gente vai ver tudo isso, tá? E para isso a gente precisa ter bastante calma, focar, tá? Precisa de prática, precisa de treinar. Por isso eu tenho a ideia de ficar passando esses exercícios para vocês, tá? Então toda aula aí eu vou apresentar um conteúdo, vou dar exercício. Só não começo agora porque realmente não vai dar tempo, tá? Eu vou começar e vou ter que parar no meio, não vai ser tão interessante. Mas evitem faltar, tá? Principalmente porque provavelmente cada aula eu vou apresentar algo diferente. E aí se tiver dúvida, né, é mais fácil de perguntar aqui. Mas professor, vai estar gravado? Não, sim, vai estar lá gravado. Você pode me mandar WhatsApp também perguntando a dúvida. Mas não é ruim se você tiver presente, né? Na verdade é um pouco melhor porque você tira dúvidas na hora, tá? Então é assim que funciona, certo? Galera, então o link está aqui. Contamos com a presença de todo mundo. Preciso que vocês respondam aí no chat presente. Estão dispensados, tá? E não esqueçam da palestra aí, ok?